Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que essa palavra te encontre bem. Hoje a gente vai falar do fundamento da igreja, para que a igreja existe, qual é o propósito da igreja. Nós estamos vivendo como igreja. O grande objetivo e o sonho de ser Church of the City, uma igreja que é aprovada. Esse é o nosso novo tema profético. Na verdade, já tem aí duas semanas que nós estamos caminhando nesse novo ano da nossa igreja e eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus sobre qual é o propósito da igreja. Para que você acha que a igreja existe? Talvez muitas respostas você já comece a dar agora mesmo na sua cabeça, ou falando alto assistindo esse vídeo, ou ouvindo o áudio desse vídeo, falando, não, a igreja existe para... Eu não sei quais são suas respostas, aí você vai falando aí, mas eu quero biblicamente te mostrar que talvez, só talvez, aquilo que você começou a responder na sua cabeça aí pode estar equivocado. Por isso eu te convido, nessa hora, a abrir a sua Bíblia em Mateus, palavras de Jesus, capítulo 22. Você vai ler comigo do versículo 34 até o versículo 39. Depois eu dou um pouco de contexto para vocês, para em seguida falar do texto e do tema que a gente acabou de falar. Ao ouvirem dizer, versículo 34, capítulo 22 de Mateus, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, aqui, ele está no capítulo 22, conversando com um monte de gente. Ele fala da parábola do banquete de casamento, mostrando para aquelas pessoas que o estavam ouvindo, especialmente os religiosos da sua época, que eles o estavam rejeitando. O Senhor tinha preparado algo especial para eles e eles simplesmente o rejeitaram. Então, o Senhor Jesus foi até os outros todos que estavam espalhados e aí chamou para o seu casamento todos quantos estavam nas ruas, tanto pessoas de boa fama quanto pessoas de má fama. Em seguida, Jesus é interrogado sobre o pagamento dos impostos a César. E, mais uma vez, os líderes religiosos, os fariseus, as pessoas religiosas da época o interrogaram para vê-lo cair e, em caindo, acusá-lo de algo. E aí Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, sobre a ressurreição, eles fizeram também uma pergunta para pegar Jesus. Então, Jesus ele vem respondendo às perguntas capciosas, perguntas maldosas dos religiosos da época. Todas elas ele vem respondendo segundo o reino de Deus, respondendo não aquilo que eles queriam ouvir, não cedendo a estratégia deles, mas respondendo, trazendo a realidade do reino de Deus, não só para eles e dar a eles a oportunidade de conhecerem o Cristo, mas também a todas as pessoas que estavam à sua volta sobre a realidade do reino de Deus. Então, quando eles perguntam agora, mais uma vez, para buscar pegar Jesus no pulo, para derrubar Jesus, eles perguntam sobre o maior mandamento e Jesus responde: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E em seguida, algo semelhante a este mandamento, amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. E Jesus ainda conclui dizendo que
desses dois pilares, desses dois fundamentos legais, constituem, dependem toda a parte da lei do Antigo Testamento e toda a história dos profetas com o seu povo. Ou seja, tudo que vem antes de Jesus depende desses dois fundamentos. E Jesus, a partir da nova aliança, começa então a falar desses dois mandamentos claramente para todas as pessoas, falando que o reino de Deus havia chegado. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Absolutamente tudo. Lembrando que você e eu constituímos o corpo de Cristo. A ilustração que Paulo usa para falar sobre a igreja é o corpo. Falar sobre a noiva, que também é outra ilustração que ele usa, ele fala o corpo, que são muitos membros, onde o cabeça é o Cristo. Então ele manda o resto do corpo, você e eu, distribuídos com os nossos dons e habilidades, com o nosso jeito, com a nossa vida, fazendo o que nós fazemos, compomos juntos o corpo de Cristo. Mas, já que a gente então já entende que o corpo de Cristo somos você e eu juntos vivendo a vida, qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a eles mesmos. Talvez uma curva acentuada que fizemos, agora ela se torna uma curva acentuada, mas no início ela com certeza foi uma pequena virada de ângulo. Uma curva que nós fazemos é que nós achamos que o propósito da igreja é levar pessoas para o céu, sendo que este não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é viver o amor a Deus absoluto, fidedigno, leal, e por causa do amor a Deus, amar as pessoas que estão à nossa volta, sejam elas quem forem. Essa curva que fizemos nos distanciou do propósito de vivermos a nossa própria vida, como se todos os dias, você e eu não vou me incluir nisso não, muitas pessoas estejam vivendo uma vida tentando merecer o céu, fazendo de tudo para que alcance o perdão celeste, o perdão de Deus sobre nós. Sendo que o céu foi garantido em Jesus na cruz do Calvário. Uma vez que foi garantido em Jesus no Calvário, agora você e eu temos acesso a Deus. O céu é uma consequência daqueles que desejam viver em amor a Deus. Então eu me comprometo, não porque eu quero ir para o céu, eu me comprometo com uma vida de filho porque eu entendi que Deus é o meu Pai e sem merecer, Ele veio na minha direção por puro amor, por pura graça, desde sempre. Quando a gente olha para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, onde Jesus acabou de falar que o amor a Deus e o amor ao próximo sempre fez parte da história do Antigo Testamento, Deus tentando ensinar as pessoas sobre o que é amor a Deus, o que é amar ao próximo, nós vemos esse Deus misericordioso e bondoso em toda a história do Antigo Testamento. A graça e a misericórdia de Deus sempre sobre o povo. O povo pecava contra o Senhor, se arrependia. Porque estava sofrendo, não porque era um coração bom. Estava sofrendo demais, pedia socorro para o pai. O pai vinha e ajudava, tinha misericórdia dos seus filhos. Aí o povo ficava feliz da vida, porque recebia misericórdia de Deus e bondade de Deus. Consequência disso é quem, recebendo a misericórdia e a graça de Deus, se rebelava contra Deus e vivia segundo seus próprios desejos. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas já entenderam que receberam de Jesus a salvação.
O céu está garantindo em Jesus. Ai, que maravilha! A misericórdia chegou até nós pelo sacrifício de Jesus na cruz. E agora? E agora eu vou viver de maneira irresponsável, do jeito que eu quero viver, do jeito que eu desejo. Afinal, eu já alcancei em Jesus a salvação do céu. Só que presta atenção numa coisa. O céu está garantido. Por causa do sacrifício de Jesus. Isso está resolvido. Mas só irão para o céu todos aqueles que entenderam que Deus é o seu Pai, fazendo de Jesus o seu Salvador, vivendo de maneira que, compreendendo a salvação alcançada por Jesus, viverão como filhos de Deus, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, vivendo de fato um relacionamento com o seu Pai Criador. Por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Por causa do caminho, Jesus Cristo, chegamos a Deus, o nosso Pai. Porque somos filhos, nos comportamos segundo filhos, nos submetemos a essa realidade. Então eu não estou preocupado com o céu. Eu estou preocupado em me tornar filho de Deus. Viver como filho de Deus. E levar outras pessoas a viverem como eu vivo, amando a Deus, como um filho de Deus. Eu não estou buscando, como filho de Deus, um presente maior de Deus que Ele já me deu. Eu não preciso de outra coisa. Eu só preciso dele. Ele é meu pai. Eu sou seu filho. Porque eu sou seu filho, eu o amo. Me comporto como filho. Me submeto à sua autoridade. Eu vivo na dependência do meu pai. Então eu não estou fazendo nada para alcançar o céu. Porque nada do que eu faça me faz chegar no céu. Porque senão o céu seria merecimento pelo meu esforço e não alguma coisa que Jesus já fez para me religar de volta a Deus, me conectar de volta ao Pai que eu havia me distanciado por conta do pecado. Agora, religado a Deus, eu posso de novo viver como filho. Porque eu nasci de novo, porque eu fui gerado espiritualmente pela nova descendência em Jesus Cristo, eu agora não sou da carne, eu vivo pelo Espírito. Eu me comporto como alguém que é gerado no Espírito. Eu amo a Deus com todo o meu coração, com as minhas emoções, com toda a minha força, a minha saúde, os meus dias, o meu trabalho, com todo o meu entendimento, com o meu raciocínio, com as minhas reflexões, com aquilo que passa na minha cabeça. Eu vivo como um filho de Deus. E o propósito da igreja, da igreja é fazer com que as pessoas se tornem filhas de Deus. Trazer uma consciência para uma grande congregação, começando dentro da nossa casa, de que eles são filhos de Deus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e começando a sentar à mesa para cear com Deus, para conversar, para viver a relação. Na verdade, todo aquele que é filho vive em comunhão. Vive em comunhão com Deus. Porque Deus, a pessoa de Deus, vive em comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele é assim, fomos criados segundo Ele mesmo, nós devemos, como Ele vive, viver também em comunhão com Ele. Esse sempre foi o desejo de Deus. Que os seus filhos vivessem junto. Que os seus filhos com Ele conversassem. Porque somos filhos sentados no jardim, esperamos Ele passar no fim da tarde para conversar um pouco.
O propósito da igreja é despertar de um transe espiritual, de uma apatia, onde em algum momento da história achamos que frequentar igreja salva as pessoas. Frequentar igreja faz com que nos tornemos filhos de Deus. Frequentar igreja faz com que amemos a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Mas isso não é verdade. Frequentar igreja, célula, ter amigo crente, nada disso faz com que a gente ame a Deus sobre todo o nosso coração, mente e entendimento. Corpo, alma e entendimento, não. Eles podem nos ajudar, mas o que nos faz amar a Deus é termos a consciência de sermos filhos. Uma consciência que é transformada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Uma mente sendo renovada a cada dia, uma mente de filho. Precisamos levar as pessoas a abrirem as suas mentes ou repensar as suas crenças, talvez muito enrijecidas, como a dos líderes religiosos daquela época de Jesus, falando para elas: ei pessoal, viver com Deus não é sobre você querer alguma coisa dele em troca, o céu, o galardão, o presente, aquilo que você está orando. Não. Viver com Deus, amar a Deus, é você ter comunhão com Ele. É você desejar sentar à mesa e viver como filho. Um filho que ama o pai. Um filho que se importa com o pai. Que gosta de sentar à mesa com o pai. E porque ama, vive de todo o coração, de toda a sua alma e de todo do seu entendimento com Ele. O propósito da igreja não é fazer grandes conferências e não é que muitas pessoas reconheçam a gente como relevante. O propósito da igreja é a gente viver como gente que ama a Deus acima de nossos próprios interesses. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não segue Jesus. Aquele que está buscando salvar a sua própria vida já perdeu. E esse é o nosso grande problema. Estamos nos relacionando com Deus não porque o amamos, mas porque queremos ganhar a vida. Mas todo aquele que está querendo ganhar a vida já perdeu. Mas aquele que já depositou a sua vida no altar do Senhor já está morto. Esse vive em Cristo. Eu não espero nada de Deus, a não ser viver como filho, viver em comunhão com Ele e por causa disso partilhar com os outros a alegria que é amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. A relação com Deus não pode ser uma relação de alguém que espera ganhar. Não pode. Porque quem espera ganhar já perdeu. Tem que ser uma relação de quem já perdeu. E gente que já perdeu, ganha. Esse é o nosso propósito. Mas não para por aí. O texto continua falando que o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como você ama você mesmo. Uma vez que eu já morri, não espero ganhar nada. Uma vez que eu já me compreendi filho e me submeto a essa realidade, vivo em obediência a Deus, amando-o com tudo que eu sou, eu passo então a fazer exatamente como ele fez. Amar os outros sem esperar nada em troca. Amar sem que os outros mereçam. Amar a ponto de dar a minha vida. Inclusive, Paulo fala que a gente não pode buscar os nossos próprios interesses. Deixa
Deixa que os nossos interesses fiquem em segundo plano. Assista aos outros. Coloca o interesse dos outros em primeiro lugar. Amar o próximo significa que as pessoas que estão à minha volta, essas mais difíceis e as mais fáceis, eu vou derramar sobre eles daquilo que eu já recebi sem merecer: amor. Nenhum de nós é merecedor do amor e da graça de Deus. Porque não somos merecedores, nós derramamos sobre os outros e partilhamos desse amor livremente, de graça. Eu não tenho relações interesseiras, eu amo. No exercício do amor, a gente se corrige, a gente cresce, a gente fica triste, se chateia, acerta os ponteiros e segue em frente. Mas é uma relação amorosa. Porque eu amo o outro, eu não agrido o outro, eu não mato o outro, eu não brigo com o outro. Eu dou um lado da face e depois posso dar o outro. Eu não fico provocando a maldade nas pessoas, eu não fico espetando os outros para provocar o pior deles. Eu amo. Eu simplesmente amo. Não porque eu saiba amar, é porque eu vi como é que é o amor. O amor é o amor de Jesus. Imagina o poder da igreja que ama a Deus e que ama as pessoas. Imagina você e eu amando a Deus sem uma relação de troca e amando as pessoas do jeito que a gente quer as coisas para nós, do jeito que a gente gosta do conforto, da aguinha gelada no calor. Do jeito que a gente gosta para nós, a gente dá para os outros. Imagina o poder de uma igreja assim. Imagina o serviço de uma igreja assim. Imagina o clamor de uma igreja assim, o louvor de uma igreja assim, as vigílias de oração. Imagina uma celebração de um povo assim. Eu oro por isso. Eu oro por mim. Eu oro por você. A minha oração é que você viva o propósito da igreja. Que você seja a igreja que ama a Deus e que ama as pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.